26ª rodada do Brasileirão 2024. O primeiro jogo foi Atlético Goianiense e Vitória, lá em Goiânia. Um confronto de duas equipes que lutam contra o rebaixamento. O Atlético Goianiense parece que não luta tanto assim mais, né? Está afundado na lanterna do campeonato. Enquanto o Vitória consegue ainda respirar por aparelhos. Ainda permanece ali dentro da zona de rebaixamento, mas aspira a sair. É um time que vende caro suas derrotas em casa e de vez em quando consegue vitórias importantes fora de casa, como foi essa contra o Atlético Goianiense, né? Mas eu acho que a vitória mais impactante do Vitória no Campeonato Brasileiro, sem dúvida, foi aquela contra o Palmeiras no Allianz Parque, no início do segundo turno, na 20ª rodada. 6 rodadas depois, o Vitória volta a vencer fora de casa, derrotando o Atlético Goianiense. Num jogo onde o Atlético criou mais oportunidades, teve mais posse de bola, até porque jogava em casa, diante da sua torcida, e precisava mostrar alguma coisa, mostrar que ainda não está morto no campeonato, mas o Vitória foi mais eficiente com Alejandro e Matheus Martins. Eles conseguiram a vitória lá em Goiânia, né? Então o time do Thiago Carpini segue ainda sonhando em sair do Z4, né? 2 pontos a menos que o Fluminense, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, e o Atlético Goianiense segue na lanterna com 18 pontos. E é a pior defesa do campeonato. No sábado também tivemos a partida entre Atlético Paranaense e Fortaleza na Liga Arena ou Arena da Baixada. O jogo terminou empatado em 1-1 com Fortaleza abrindo o placar aos 14 minutos. Um golaço do Moisés, que jogada que ele fez. Ele começa, ele completa finalizando, né? É o arco e a flecha, como diria o Gustavo Villani. E o Atlético Paranaense consegue o empate aos 28 minutos do primeiro tempo com o Canóbio, que foi um dos jogadores, aliás, o único jogador que desperdiçou a penalidade na disputa contra o Vasco na Copa do Brasil. O Atlético acabou sendo eliminado, o Canóbio bateu o pênalti lá, o Léo Jardim defendeu, mas ele faz o gol que evita a derrota do Atlético Paranaense no Brasileirão. É uma temporada que a gente vem dizendo que é um pouco frustrante para o torcedor, pela campanha do Campeonato Brasileiro não ser tão boa, está na segunda metade da tabela, não acho que chegue a correr risco de rebaixamento, mas o torcedor esperava mais, né, no ano do centenário do Atlético Paranaense, enquanto o Fortaleza luta pelo título, mas é complicado, né? Nas últimas rodadas acabou caindo um pouco de rendimento. Teve o confronto direto contra o Botafogo que ele perdeu, aí teve o jogo atrasado contra o Internacional que ele perdeu também, e agora, novamente, tudo bem que foram 3 partidas seguidas fora de casa, 3 jogos dificílimos, né? Nem sei se é essa palavra que eu falei. Mas enfim, jogar com o Botafogo fora de casa sempre é muito difícil, tem o tapetinho e tudo mais. Jogar com o Internacional no Beira-Rio sempre é muito difícil. E jogar com o Atlético Paranaense, que também tem o tapetinho, mas sempre é difícil jogar lá na Liga Arena. E o Fortaleza não conseguiu vencer nenhuma dessas 3 partidas. E essa é a única que ele não perde, né? Consegue empatar, saiu na frente, acabou cedendo empate. Poderia ter sido até mais, né? O Atlético criou oportunidades aí, 30 finalizações no total, 9 na direção do gol. O João Ricardo e a má pontaria dos jogadores do Atlético Paranaense ajudaram o Fortaleza a sair com pelo menos um ponto lá do Paraná. E no Newton Santos, o Botafogo venceu por 2-1 Corinthians. Grande vitória do Botafogo no primeiro tempo, só deu Botafogo. Poderia ter sido muito mais de 1-0, né, que foi o placar que terminou os primeiros 45 minutos. O Luiz Henrique fez o primeiro gol, uma jogada espetacular. O Thiago Almada foi o craque da partida. Ele faz o que ele faz com o Ranieri no lance do primeiro gol, né? Eu lembrei um pouco do Wesley com o Felipe Melo, né? O Wesley, ex-jogador do Corinthians, agora está lá no Al Nassr, time da Arábia Saudita, que é treinado pelo Luiz Castro, ex-técnico do Botafogo, né? É o mesmo time do Cristiano Ronaldo. E o Wesley está lá agora, e o que ele fez com o Felipe Melo no primeiro turno. E o Almada fez algo parecido com o Ranieri, né? Do Corinthians nesse lance, e termina com a finalização do Luiz Henrique, que golaço do Botafogo, uma jogada espetacular de um time que está muito entrosado e muito bem treinado pelo Arthur Jorge, que esse o Cristiano Ronaldo não levou, então o Botafogo se mantém firme e forte na liderança do campeonato, sonhando também, né, com o título da Libertadores. Vai enfrentar o São Paulo nas quartas de final. O Corinthians teve a chance de empatar o jogo ainda no primeiro tempo, né? Pênalti ao seu favor, Romero foi para a cobrança e o John fez a sua primeira defesa de pênalti na carreira. O John até então nunca havia defendido um pênalti, defendeu o pênalti do Romero, faz um campeonato fantástico aí, o goleiro que já garantiu muitos pontos para o Botafogo nesse campeonato. E aí no segundo tempo o Corinthians até consegue um empate com mais um pênalti a seu favor, vai lá Rodrigo Garro e diferente do Romero, ele converte, não dá chance ao John, né? Bate firme ali no meio do gol. O John escolheu um lado e não conseguiu pegar, obviamente. E aí Thiago Almada, o cara que estava ali para decidir o jogo, a contratação, né, junto com o Luiz Henrique, as 2 contratações mais caras da história, não só do Botafogo, mas do futebol brasileiro. E o Almada
contando com desvio, mas só pela jogada que ele fez, é uma jogada genial ali para fazer o gol da vitória do Botafogo e garantir os 3 pontos para a equipe alvinegra. Então o Corinthians segue dentro da zona de rebaixamento, não teve ainda a estreia do Memphis Depay, né? Ele nem foi relacionado, mas teve a estreia ali do Carídio, né? O jogador peruano, que entrou bem, inclusive, no segundo tempo, mas quando você não tem o Memphis, quem é que entra no seu ataque? Na ausência do Yuri Alberto, né? Suspenso depois daquele jogo lá contra o Flamengo, né? O Pedro Raul é quem entra, e o Pedro Raul não balança as redes. No domingo, o Red Bull Bragantino recebeu a equipe do Grêmio no estádio Nabi Abichedi e o jogo terminou empatado em 2-2, com o Bragantino tendo muito mais volume de jogo e podendo até ter vencido o Grêmio, né? Embora o Grêmio também poderia ter saído com a vitória e teve esse empate muito por conta de uma bizarrice ali do Reinaldo, né? O cara dormiu no ponto e o Bragantino conseguiu esse empate. O Grêmio sai na frente aos 28 minutos com o gol do Monsalve. Aí tem um pênalti cometido pelo Rodrigo Caio. Eduardo Sacha vai lá e converte no final do primeiro tempo. No começo do segundo tempo, o Grêmio já faz outro gol com o Gemerson. E aí, 10 minutos depois desse gol, uma bola tranquila para o Reinaldo, o cara dormiu. E o Vinicinho roubou a bola, com toda a liberdade do mundo, carregou ali tranquilamente e bateu no cantinho cruzado. Empatou o jogo pro Red Bull Bragantino. O Bragantino teve 23 finalizações contra 8 apenas do Grêmio. Se tivesse que ter um vencedor pelo número de chances criadas, eu acho que seria o Bragantino. Se não me engano, teve uma bola na trave também, né? O Grêmio até teve mais posse de bola, mas o próprio Renato já falou que posse de bola não adianta de nada, né? E no final, empate em 2-2 na conta do Reinaldo. O Palmeiras recebeu o Criciúma no Allianz Parque e venceu por 5-0. Com 40 segundos, o Palmeiras já saiu na frente com o Flaco Lopes, o gol mais rápido desse campeonato brasileiro. E que golaço que ele fez, né? Pegou uma precisão absurda ali, com a bola no alto, de perna esquerda, mandou ali. Ele é canhoto mesmo, né? E não deu para o goleiro Gustavo do Criciúma. Aos 15 minutos, Felipe Anderson aumentou a vantagem do Palmeiras. Aos 18, Tobias Figueiredo, zagueiro português do Criciúma, fez um gol contra para aumentar ainda mais a vantagem do Palmeiras. 3-0 foi o placar do primeiro tempo. E no segundo tempo teve o Estevão brilhando, marcando o quarto gol, criando muitas outras jogadas que poderiam ter saído gol ainda também. E aí teve o gol de falta do Rafael Veiga para fechar a goleada, né? Antes do gol do Veiga, 10 minutos antes, teve a expulsão do Caio Paulista. O Caio Paulista que está sendo acusado, inclusive, aí, de agressão, né, pela ex-mulher. Não sei, não tem provas ainda o suficiente, né? Está sendo investigado. O Palmeiras já falou, né, que repudia qualquer situação assim, mas que o jogador negou que tenha feito, né? Vamos aguardar o resultado das investigações. Fato é que dentro do campo, Caio Paulista agrediu alguém e foi expulso merecidamente. 5-0, então, o resultado final para o Palmeiras. Só tem o Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira falou muito disso, né? Que é bom ter uma semana livre, que eles estão podendo viver, treinar mais. Deu aquelas patadas de costume também nos repórteres, né? Falando, você quer estar aqui no meu lugar? Tem que estudar, tem que fazer o curso, não sei o quê, né? Bom, Abel sendo Abel, e o Palmeiras vencendo e mostrando pro Botafogo, olha, se você vacilar, você já sabe que eu tô aqui de novo, né? Não dá mole não. Não dá para dar mole pro Palmeiras, atual bicampeão brasileiro, tá em busca do tri, está fazendo sua parte. O Juventude recebeu o Fluminense no Alfredo Jaconi e venceu de virada por 2-1. O Fluminense abriu o placar aos 27 minutos com o John Arias. Fluminense que tem aí o confronto contra o Atlético Mineiro na Libertadores. Até me espantei do Marcelo ter saído como titular nessa partida, né? Achei que ele seria poupado, mas o Mano Menezes mandou o melhor que ele tinha nessa partida, né? Time titular. Tudo bem, o Fluminense não está seguro, né? Embora ele esteja fora da zona nesse momento, mesmo com a derrota permaneceu fora da zona, não dá para abrir mão, né, do Campeonato Brasileiro. Ainda não está tranquilo em relação ao rebaixamento para botar o time reserva e focar 100% na Libertadores, né, que é a possibilidade de título. A Copa do Brasil, o Fluminense saiu, inclusive, para o próprio Juventude, que agora também foi eliminado pelo Corinthians lá. Bom, então o Arias faz gols em 27 minutos no primeiro tempo. No segundo tempo, aí sim o Mano vai substituindo, né? Sai o Marcelo, sai o Ganso, sai o Serna e o Bernal. Sai também o Thiago Santos. E essa é a primeira
derrota do Fluminense no Brasileirão com o Thiago Silva em campo. Aliás, é o primeiro jogo que o Fluminense no Brasileirão toma gol com o Thiago Silva em campo, né? Porque ele tomou gol na Libertadores, na Copa do Brasil, mas no Brasileirão ele não tinha sofrido gol com o Thiago Silva em campo. E acaba perdendo justamente para o ex-time do Thiago Silva. O Thiago Silva jogou também no Juventude, teve uma passagem lá, se não me engano, por empréstimo do Fluminense, né? Ainda antes de voltar para o Fluminense, depois ser vendido para a Europa. E o Fluminense não vence o Juventude lá no Alfredo Jaconi desde 2005. O próprio Thiago Silva falou isso na entrevista depois do jogo. E essa escrita se mantém, né? Ele falou ainda que o Fluminense foi bicampeão brasileiro nesse período, mas nessas ocasiões que o Fluminense foi campeão brasileiro, o Juventude não estava na Série A. O Bahia recebeu o Atlético Mineiro na Arena Fonte Nova e triunfou, venceu por 3-0. Everaldo fez o primeiro gol do Bahia. O Atlético, na mesma situação do Fluminense, tem esse jogo, mas também não poupou. Tava lá Hulk, Scarpa, todo mundo, força máxima do Atlético Mineiro, embora o Scarpa tenha começado no banco, né? O Scarpa começou no banco, Davidson entrou também no segundo tempo, mas o Davidson até agora não marcou nenhum gol, né, com a camisa do Atlético. O gol que ele fez estava impedido. O Bernard também, que nesse retorno ainda não marcou gol. Ele chega a marcar um contra o Vasco também que não valeu, né? Aliás, não, do Bernard valeu naquele jogo, né? Não lembro agora. Foi 2-0. O gol do Bernard valeu ou não? Eu não lembro mais. Enfim, mas se esperava mais o Bernard, né? Se esperava mais o Bernard, eu acho que ele ainda tá devendo um pouquinho. O Everaldo, então, fez o primeiro gol do Bahia, o Everton Ribeiro fez o segundo, e o Luciano Rodrigues, contratação aí que chegou no meio do ano, jogador que veio do Liverpool do Uruguai, é uruguaio, e mais uma boa atuação dele, fazendo o terceiro gol da equipe do Bahia. Pós eliminação da Copa do Brasil, resultado importante para seguir vivo na briga por uma vaga na Libertadores no ano que vem. E para o Atlético Mineiro, segue aí a sina de altos e baixos do Diego Milito, né? Do Gabriel Milito, aliás. O Diego Milito é o irmão dele. Bom, o Atlético consegue chegar até a semi da Copa do Brasil, está vivo na Libertadores, mas não tem um jogo que o Atlético realmente convença e jogue bem, e sempre tem uma derrota assim, meio acachapante, né? Tomou 3-0 do Botafogo, isso aqui lá atrás, a gente tá vendo ali, e agora 3-0 do Bahia. Só para lembrar de outras derrotas, né? Tem aquela do Flamengo também de 4-2 em casa, tudo bem que o time estava todo desfalcado, né? O Flamengo também não estava completo, nunca está. Bom, clássico dos milhões no Maracanã, Flamengo e Vasco, 1-1 foi o resultado. O Flamengo saiu na frente com o gol do Gerson já no segundo tempo. Coutinho empata para o Vasco no finalzinho. O primeiro tempo, o Flamengo foi melhor. O Flamengo foi melhor durante toda a partida, né? O Vasco estava ali se defendendo para evitar, né, uma derrota. Principalmente se a gente lembrar o que aconteceu no primeiro turno, né? O 6-1. Eu acho que já era nítido que isso não aconteceria de novo. É outro momento do Vasco. É outro momento do Flamengo também. Olha que o Flamengo na época não estava bem. O Flamengo estava o Tite estava sendo muito criticado, como ele está sendo agora também, mas né, um time que não fazia gol, tinha um dos piores ataques do campeonato na expectativa, né, e foi lá e fez 6 só no Vasco. Aquele jogo aumentou muito a moral do Flamengo, enquanto né, destruiu o Vasco na estreia do Álvaro Pacheco, ficou 4 jogos, é uma passagem para esquecer do português Aboina aqui, né? E o Rafael Paiva, desde que assumiu, né, conseguiu quebrar aí vários tabus negativos que o Vasco tinha, como não vencia o Corinthians há mais de 14 anos, o Vasco não conseguia 4 vitórias seguidas na Série A desde 2012. Tem a questão de chegar na final da Copa, a semifinal da Copa do Brasil depois de 13 anos também, que o Rafael Paiva vem conseguindo na frente do Vasco. E isso passa muito também pela mudança de liderança ali, né, de capitão, a passagem da abraçadeira para o Verratti. E aí tem a chegada do Coutinho, que até então ainda não tinha rendido muito em campo, né? Não tinha marcado gol, mas render não é só marcar gol. Às vezes o cara pode marcar um gol e não jogar bem. O Coutinho entrou ali para jogar 20 minutos, que é o que ele estava apto a fazer, e foi suficiente para ele entregar um ponto para o Vasco, né? Não anotou mais 3 pontinhos na conta do pai, como diz a música dele, mas um ponto, acho que já está de bom tamanho para o Vasco, pelo que a partida foi, né? O Flamengo desperdiçou muita chance. Foram 3 chutes na direção do gol. Você conta ali uma defesa boa do Léo Jardim. O Vasco teve uma bola na trave no primeiro tempo com o David também, para dizer que o Vasco não fez nada antes do gol. O Vasco teve bola na trave. Teve um chute outro ali, né, do Paí que foi para fora, né? Foram 9 finalizações do Vasco. O
Flamengo com mais posse de bola e o Coutinho entra justamente no lugar do Paê, inclusive o Tite frisa muito isso na coletiva pós-jogo, dizendo que olha a qualidade, temos que valorizar a qualidade do Vasco, né? Tá saindo o Paê para entrar o Coutinho, é muita qualidade. Né? O Tite sempre tem suas desculpas, mas nesse caso ele não tá errado, né? E o Flamengo teve problema da lesão do Luiz Araújo, que não deve jogar contra o Peñarol. E o Arrascaeta entra no lugar dele, participa da jogada, dá assistência pro gol do Gerson. E aí depois, né, o gol do Coutinho. E outra coisa que o Tite falou, né, na coletiva, né, que perguntaram, o repórter fez a comparação do gol do Vasco com o gol que o Brasil sofreu contra a Croácia na Copa do Mundo. Né, que faltavam 4 minutos e basicamente era mesmo tempo que faltava ali mais os acréscimos desse jogo. E o Léo Pereira estava no ataque, o Fabrício Bruno estava no ataque, o Léo Pereira driblando. Ele até consegue acertar o primeiro drible, eu acho até que ele dá uma caneta no. Não foi no Puma, não, né? Tanto que o Puma que é ele que dá assistência pro Felipe Coutinho. Eu sou a favor de colocar o Puma de ponta direita no Vasco nesse momento, já que o Alisson tá machucado. O Ryan recupera a bola, o contra-ataque do Vasco é fatal, né? E você pega uma defesa do Flamengo sem os dois zagueiros. O Fabrício Bruno até consegue correr, voltar, né? Mas não chega a tempo. Quem estava marcando o Coutinho para cabecear era o Alexandre, que estava fazendo sua estreia também na lateral esquerda, né? E o Coutinho não é alto, o cruzamento também não foi no alto, né? Mas aí o Rossi já estava vendido, o Alexandre estava vendido, e o Coutinho foi muito esperto, né, de invadir a área, né? A inteligência que ele tem e a qualidade, né? Gol importantíssimo, é o que ele precisava, né? Agora não resta dúvidas que ele voltou querendo demais. E vamos aguardar esse confronto que ainda pode se repetir esse ano. Né? Pode ter sido o último Vasco Flamengo do ano, como pode ser que tenhamos mais dois, né? Caso os dois avancem para a final da Copa do Brasil, que seria uma final gigantesca, que aconteceu também em 2005 e pode se repetir agora em 2024, por que não? É desejo meu, é desejo do Marcos Braz também. O Cruzeiro recebeu o São Paulo no Mineirão e o São Paulo venceu por 1-0. O gol do William Gomes, o garoto está recebendo a oportunidade e ele abriu o espaço, ele chuta, né? Já tinha feito um golaço na vitória do São Paulo contra o Vitória, se não me engano, né? no Morumbi. E agora ele faz o gol da vitória do São Paulo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro impressionante, como sempre que pega o São Paulo, não costuma ir bem, né? Costuma perder. E o São Paulo vence por 1-0, então, com o gol do William Gomes. Teve até um gol anulado no começo da partida, onde o Cássio falha, na minha opinião. Ele tem que agradecer muito por esse gol não ter sido validado. E nesse gol aí, alguns vão dizer que foi falha do Cássio também, mas eu acho que não. Foi um belo chute ali do William Gomes para a vitória do São Paulo lá no Mineirão, para dar moral para o confronto contra o Botafogo na Copa do Brasil, na Libertadores, aliás. Né? Copa do Brasil, São Paulo foi eliminado pelo Atlético. E para finalizar, o último jogo da rodada foi na segunda-feira, vitória do Internacional contra o Cuiabá por 3-0. Alan Patrick abriu o placar de pênalti aos 11 minutos para o Internacional, pênalti sofrido pelo Wesley. Gabriel Mercado acertando um belo chute de fora da área, depois de uma cobrança de escanteio. Ele amplia o placar para o Inter, faz 2-0. E no segundo tempo, o Rafael Borré faz o gol que sacramenta a vitória do Internacional. Um jogo treino do Internacional. Né? O Cuiabá não entrou em campo. Foram apenas 2 finalizações do Cuiabá que não levaram perigo nenhum ao gol do Rocher. E nenhum chute, né? Como eu falei, não levaram perigo nenhum. O Rocher não tocou na bola só para cobrar esses 2 tiros de meta mesmo. 68% de posse de bola contra 32% do Cuiabá. Esse ano o Cuiabá não escapa. Eu acho que vem aí o seu primeiro rebaixamento, né? Desde que o Cuiabá chegou à Série A em 2021 nunca foi rebaixado, mas esse ano está bem difícil a situação do Dourado do Mato Grosso. E o Internacional, pagando seus jogos atrasados, chega aí ao seu quinto jogo de invencibilidade com o Roger Machado. São 4 vitórias e um empate nesse período. Momento positivo, melhor momento do Internacional na temporada, acredito eu. Era uma temporada que foi muito frustrante para um time que gastou muito dinheiro, que vai terminar a temporada mais uma sem título nenhum. Mas ainda dá para sonhar com vaga na Libertadores, lembrando que podemos ter até um G9 e o Inter ainda pode entrar no G6, por que não? Vamos então à classificação completa após 26 rodadas. O Botafogo segue na liderança, chegou a 53 pontos agora. São 16 vitórias, 5 empates e 5 derrotas.
o melhor ataque com 45 gols marcados, 25 gols sofridos. O Palmeiras é o segundo colocado com 50 pontos, o Fortaleza é o terceiro com 49, o Flamengo é o quarto com 45, o São Paulo o quinto com 44, o Bahia é o sexto colocado com 42, o Cruzeiro tem 41 e é o sétimo colocado, o Internacional chegou ao oitavo lugar com 38 pontos, o Vasco é o nono com 35, o Atlético Mineiro é o décimo com 33, o Juventude é o décimo segundo, aliás, décimo primeiro com 32, o Bragantino sim é o décimo segundo com 31, o Atlético Paranaense tem 30, é o décimo terceiro, o Grêmio tem 28, é o décimo quarto, o Criciúma também tem 28, é o décimo quinto, o Fluminense está em 16º com 27, dentro da zona de rebaixamento, o 17º é a Vitória com 25, o Corinthians também tem 25, o Cuiabá tem 22 e o Atlético Goianiense tem 18. Pedro segue sendo o artilheiro do Brasileirão, por enquanto, né? Lembrando que o Pedro se machucou e só vai voltar a jogar no ano que vem, né? Uma lesão muito grave que o Pedro teve, já passou por cirurgia. E agora a recuperação, né, vai demorar bastante ainda, então ele não joga nesse campeonato, obviamente, e ainda deve perder um pedaço do campeonato ano que vem ainda. O Estevão chegou a 9 gols e surge aí como um dos postulantes à artilharia, né? E a receber o troféu Roberto Dinamite, que também buscam ali Pablo Verratti, que seria muito legal, né, que o jogador do Vasco recebesse o troféu Roberto Dinamite. E junto com ele, ali com 8 gols, tem o Flaco Lopes, que também é do Palmeiras, e o Lucheiro do Fortaleza. O Lucheiro que não marca gol tem um tempo, hein?